Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um episódio e hoje temos um convidado muito especial que é o professor Luiz Otávio. Trabalha aqui na instituição da ITPAC Porto e ele vai contar para nós um pouco da sua trajetória, das suas especializações e dar muitas dicas também, né, para nós estudantes e profissionais também da área de odontologia. Uma entrevista muito esperada, né? Que quase não sai, mas saiu. É verdade. Né? Professor Luiz, fala um pouco, né, das suas experiências, das suas especializações. Bom dia a todos, muito feliz de estar aqui com vocês e poder participar dessa entrevista do Dentcast, tá? Eu sou formado pela Unimar, de São Paulo. Antes eu fiz faculdade de Direito pela IT, Instituição Toledo de Ensino de Bauru, mas nunca me identifiquei com o direito. E tive a oportunidade de iniciar a odontologia e concluir a odontologia, né? Sim. Tenho especialização, sou mestre em prótese dentária pela São Leopoldo Mandic, especialista em prótese, especialista em periodontia, especialista em implantodontia, especialista em ortodontia. Não gosto muito de falar, mas sou especialista em endodontia. Legal. Né? E alguns outros cursos. Não sabia desse detalhe. E alguns outros cursos aí de extensão. Legal, muito bom. Advogado, eu não sabia que ele era advogado. Né? Também Não se Mas- identificou com a área de advocacia. Não me... sempre quis a área da saúde mesmo, né? Que é uma área que proporciona o bem-estar, né? O Mas o bem-estar senhor para chegou a todos. fazer o AB? Não, só Não cheguei a fazer o AB. Acabei saindo logo já. saindo, e Identificou tendo a que oportunidade de ir para uma área da saúde mesmo. Legal. E assim, professor Luiz, há quanto tempo você está trabalhando na odontologia? Já tem algumas décadas. Já tem algum tempo. Eu digo que o tempo suficiente para poder fazer as especializações e poder proporcionar à comunidade, todos os pacientes e um pouquinho de vivência da odontologia para os acadêmicos e para a vida da odontologia, né? A vida da odontologia ela é muito prazerosa. Eu costumo dizer que trabalho não é lazer, né? O trabalho é uma dedicação, mas quando você gosta daquilo que você faz, se torna mais fácil o dia a dia Sim, do seu trabalho, né? Do seu ambiente de trabalho. muito bom. Você se formou em São Paulo, né? Então você é de São Paulo. Eu sou de Bauru, né? A famosa cidade da odontologia, né? Mas a formação minha foi em Marília. A Marília também é São Paulo, né? Marília é São Paulo também. E assim, o que trouxe você até o Tocantins? Eu já ministrava aula em outras universidades, lá em outras faculdades, né? E aí surgiu uma proposta, né, de emprego na ITPAC. E eu acabei optando, deixando São Paulo para vir realmente conhecer o Tocantins, aquela dúvida de vir, não vir, né? Mas na época falei, se eu não for, eu não vou saber como Como que que é, né? como Não vai que ter essa é, não vou experiência. ter essa experiência, né? Em outra instituição que eu ministrava aula, eu já viajava já em cursos de pós-graduação para diversos estados, ministrando aula em pós. Então, o Tocantins eu nunca tinha Conhecido, né? nunca tinha conhecido. Então veio através desse convite para trabalhar aqui na especificamente na ITPAC. ITPAC Porto mesmo. Mas aqui também você trabalha, né, em outros lugares, atende outros lugares, como que é? Trabalho, eu
trabalho na ITEPAC, trabalho no serviço público no município de Porto Nacional, trabalho no CEL, no Centro de Especialidades Odontológicas, na área de cirurgia, e também atendo no particular em consultórios. Bacana. E assim, você está se sentindo realizado em estar aqui no Tocantins? Sente saudade de São Paulo? Sua família é de São Paulo, né? Eu sou o único que vim para o Tocantins. Os familiares todos ficaram Que é uma lá. vida muito diferente, né? Assim, de São Paulo pra cá. Questão da correria, da rotina, assim, é diferente? É diferente. No começo se estranhava muito, né? A intenção até vir para o Tocantins foi até realmente tentar mudar um pouco dessa rotina. Sim. Porque lá vou falar em São Paulo, né? Eu tinha consultório, eu tinha clínica também, dava aula em instituições, também viajava muito para cursos de pós-graduação. Então a minha rotina era uma rotina bem, com agenda bem apertada, né? E a intenção, quando veio a proposta de ministrar aula na ITEPAC, veio como uma oportunidade de diminuir um pouco o volume dessa rotina, né? Mas que eu costumo dizer que a rotina, descobri que a rotina realmente é nós que organizamos. que organizamos. Porque assim, eu vejo, né? Você na faculdade sempre tá por aqui, então eu acredito que essa rotina não diminuiu. Né? Eu costumo dizer que a rotina, né? A rotina de faculdade, a rotina de outro emprego, como também no serviço público, atendimento particular. Então acaba também tendo uma rotina bastante agitada, né? Legal. Sente vontade de voltar para São Paulo? Os familiares estão lá, meus pais, minha filha, né? Minha neta principalmente, né? Mas eu costumo dizer que eu vou, né? Quando existem oportunidades, eu até atendo, eu tenho ainda clientes. Os clientes mais antigos. Ainda que... A odontologia é isso, né? A odontologia, ela fideliza, né? O bom da odontologia é que ela realmente fideliza pacientes, né? Sim. Mas quando eu vou, eu costumo dizer que quando você chega e você já se habitua com o Tocantins, quando você chega em São Paulo e se depara com toda aquela movimentação que tem, logo você tem vontade de voltar. Vou deixar meus alunos também para trás, não. Vou atrás dos meus alunos. E eu costumo dizer que realmente o convívio com os acadêmicos, com os meus alunos, que eu falo que são os filhos que eu tenho no Tocantins, né? Eu tenho o privilégio, vou dizer assim, o privilégio de ter muito carinho, muita união, muita dedicação, uma amizade que são filhos mesmos. E isso me proporciona uma grandeza de coração, assim, de saber disso e proporcionar assim, um contato mais próximo da educação com eles. E isso é o principal motivo que me proporciona estar aqui. Legal. E tá sempre conhecendo, né, novos alunos, porque vai vindo uns, aí vai saindo, vai formando, vai chegando outros. Então sempre tem esse conhecimento, né, de pessoas novas, de relacionamentos novos de pessoas, né? Eu digo que o que fica da graduação, após esse processo de 5 anos, né, que eu falo que não é fácil. A graduação não é fácil, são 5 anos dedicados, né? Quem passa sabe, né? Então, eu digo, mas esse processo de 5 anos, ele tem que ser realizado de uma forma que facilite ao estudante, ao acadêmico, uma interação que se torne, de alguma forma, mais leve, né? Mais leve para ele. E o que fica após a formação, realmente é essa amizade,
né? Acaba pegando Um carinho, né? uma amizade. Eu Isso. digo que se vocês olharem meu WhatsApp, todos os dias eu tenho várias mensagens de amigos, né, e de colegas de formação, que eu falo que depois são amigos, são colegas, né, mesmo na graduação, mas eu tenho mensagens todos os dias Imagino. eu converso com vários, e isso é isso que é o importante, isso que fica, isso que mostra que eu acredito que nós estamos no caminho certo, né? E a gente vê muita mensagem, né, no Dentecast pro doutor. Só Tem elogiando, muitos doutores, né, muitos isso. dentistas mandando Verdade. mensagem, falando de você. E que Eu legal. acredito assim que após um acadêmico ele se forma, eu acredito que muitos ainda te enviam mensagem, né? Conversa ainda com você, pede orientações O também, contato de né? emergência. É o contato de emergência, acredito que você seja, né, o contato de emergência de muitos alunos, porque assim, eu vejo, né, que os alunos têm um carinho muito grande por você na faculdade. Eu acredito que quando eles se formam, eles mantêm esse contato com você, né? Eu costumo dizer para eles, porque realmente eu digo que a odontologia ela é dinâmica. E a odontologia ela é feita de conhecimento, prática e habilidade, né? Você precisa adquirir conhecimento, precisa praticar e adquirir habilidade, né? E o conhecimento é a busca do conhecimento mesmo. Eu costumo dizer que a odontologia, nós estamos em constante processo de construção de aprendizado. Todos nós. Todos nós. Eu vivo em constante. Daqui a algumas semanas vou fazer um curso para buscar também conhecimento do que se tem no mercado de atual. Então, as trocas de informações, elas devem acontecer. É o que eu aconselho, né? E realmente eu tenho muitas essas trocas de informações, eu passo informação e eu também digo que eu aprendo demais com todos eles, né? Com todos vocês. Então realmente é uma troca. É uma troca de informações, uma troca de conhecimento. E sempre eu brinco com eles, porque no começo, após a formação, realmente a mudança de rotina, ela é brusca, né? Quando eu estou com os acadêmicos, eu procuro passar para eles o máximo de informações atuais e também o que eles vão encontrar lá fora, né? Sim. Para que eles estejam mais próximo do que é o mercado lá fora. As próprias ações, os próprios projetos já são um diferencial para quem participa com essa finalidade, para entender essa vivência, para poder entender um pouco do que é o mercado lá fora, porque o mercado é competitivo e exigente. Então, quando você entra no mercado, você vai ter que fazer outra faculdade lá fora, né, para poder entender como funciona o mercado. E isso você precisa realmente de um apoio. Sim. Eu costumo dizer que às vezes, eu até falo para os familiares que às vezes os familiares não conseguem entender esse processo. Finalizou a faculdade, está no mercado de trabalho. Acho Não, que é mil maravilhas, isso, né? não, e precisa realmente do apoio familiar, e precisa de pessoas que proporcionem isso até que se chegue numa rotina que vire algo comum. E eu até brinco com o pessoal e falo assim, ó, não esquece dos pobres não esquece de mim, porque no começo está sempre mandando mensagem, sempre conversando, contando o dia a dia, e aí depois quando entra naquela rotina que já se adaptou ao ambiente de trabalho, e o volume de trabalho é exacerbado mesmo, a odontologia ela cobra isso, eu falo assim que esquece, né? Não lembra, aí eu que tenho que mandar mensagem, e aí, como é que vocês estão? Tá, mas isso faz parte, mas eu fico muito feliz
de ver evolução, de saber que estão bem, que se encontraram no mercado, que estão fazendo especialização, que se encontraram, eu costumo dizer, como eu vim para o Tocantins, que eu comentei que se eu não for eu não vou saber A a experiência, né, de experiência, viver. mas vai deixar tudo, né? Tinha clínica, Sim. Você tinha, clínica de você tinha clínica de sociedade, sociedade, eu né? tinha consultório meu particular, Uhum. ministrava aula em instituições, viajava ministrando aula em cursos de pós, né? Participava de cursos de pós em Bauru, cheguei a ministrar aula em Marília também. Então, eu costumo dizer que você precisa vivenciar, vivencie. Se você vê que aquilo não é, aquele momento é aquilo que Uhum. você tem de oferta. Sim. Se amanhã, talvez não seja para amanhã, mas é para hoje. Sim. Então, vá Pela pela experiência. experiência. Se você vê que aquilo não é o seu ambiente, mude. Né? Você falando sobre essa questão de apoio, né? Principalmente no início, você teve assim dificuldades para vir para cá? Você teve apoio? Você teve amigos que te ajudaram aqui? Como que foi o início, assim, professor Luiz, da sua jornada aqui? Eu tive, sim, eu recebi o convite do coordenador na época do curso, né, que era lá de Marília, e ofereceu o convite, porque estava tendo mudanças na Na gestão? instituição, e me ofertou a vaga. Eu vim conhecer, eu falo que tem até uma história que foi persistência mesmo, foi querer vir, né? Porque aconteceu tanto imprevistos que falei assim, será Que é que isso era eu mesmo. digo que era para mim vir realmente para o Tocantins, porque eu tinha que me fazer conhecer a instituição e fazer o processo seletivo, né? E na época, eu tinha que ministrar aula em Ji-Paraná. Aí eu falei, então eu vou para o Tocantins. Eu lembro até hoje que eu vim em julho de 2018. Eu tinha que ministrar, ficava quase uma semana em Ji-Paraná ministrando aula de pós-graduação. Aí eu falei, então eu vou em junho para o Tocantins, conheço a instituição, faço processo seletivo, a Junho, aula, temporada das praias, foi a, conhecer as a, praias também, a não? aula. E aí se der tudo certo, eu tenho o compromisso com a instituição, com a outra instituição, vou e aí finalizo, porque eu já havia feito o comunicado com eles, eu tinha até curso de pós, que eu era coordenador nessa outra instituição, eu comuniquei eles e falei, e vou em julho definitivo. E aí eu acho que, vou até contar rapidinho a história, que eu falei assim, olha, acho que eu vou, tinha um ônibus que saía de Bauru à noite, chegava em Goiânia, e aí Goiânia, eu falei assim, eu vou de ônibus para mim conhecer, Conheço. né? Conhecer o trajeto, Trajeto. já que eu tenho que conhecer o trajeto, que talvez eu vá de carro, então eu vou de ônibus. Vai sair um pouco fora aqui, mas tem tudo a ver com a minha vinda aqui. Uhum. E vim até Goiânia, cheguei de manhã em Goiânia, eu não conhecia, nunca tinha vindo em Goiânia. Viajei para vários lugares, Bahia, Rondônia, outros lugares, mas Goiânia eu não conhecia. Goiânia eu não conheci. Cheguei em Goiânia e descobri que só tinha ônibus para Tocantins no final da tarde. Eu achei que eu ia chegar, comprar outra Uma passagem e passagem vim direto. e vir direto, né? E aí fiquei lá no shopping, conheci um pouco a cidade ali, aquela região. Comprei a passagem. O ônibus saiu, era umas 6h15, acho que era o horário da passagem, que era o primeiro ônibus. Comprei a passagem, entrei no ônibus e vi. Não conhecia nada. Aí sabia que eu tinha que estar aqui
no outro dia, porque eu tinha, justamente era o dia que eu tinha a aula inaugural, né? A aula de apresentação. E lembro que o ônibus parou, o pessoal desceu jantar, voltamos. E aí ele teve uma outra parada, esse ônibus. Esse ônibus teve uma outra parada. E só desceu os dois motoristas. E eu, agoniado ali, eu também desci. Eu fui o único passageiro que desceu. Eu tô imaginando o que aconteceu. Não tem nem como esquecer isso. E aí, desci, nós ficamos ali, até eles foram ao banheiro, também fui. E quando voltou, eles pararam no balcão, pediram um café, e eu estava ali com eles. Eu pedi até um salgado. Tinha jantado e pedi um salgado para fazer uma cera ali. Eles tomaram o café deles e eu ali com o salgado. E eles saíram. Aí eles saíram, eu saí junto. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, pode acabar seu salgado que nós esperamos. Isso é verídico, gente. Isso não é história de pescador. Tá, e eu acho que eu fiquei à vontade demais, viu? Eu acredito que foi isso, porque quando eu acabei o salgado, que eu virei, que era o local, eu não sabia, hoje eu passo por lá, todas as vezes que eu vou de carro para São Paulo, eu lembro do local. Que eu virei, é de vidro o local, eu não vi o ônibus. Eu não vi o ônibus. Aí, e o caixa era bem na saída da porta. Aí eu fui no caixa e falei, cadê o ônibus? Ele falou, o ônibus acabou de sair, acho que se você correr, você pega o ônibus. Aí eu falei, tá brincando. Ele falou, não, tô falando sério. Eu falei, não, moço, não fala isso não. Ele falou, verdade. Eu falei, não, eles me deixaram aqui. Então eles me... eu perdi o ônibus. Eu vim pro Tocantins para chegar aqui de manhã e eu perdi o ônibus. E aí? E aí eu falei justamente, e agora? Onde eu tô? Falei, onde eu tô? Eu não sei nem onde eu tô. Eu falei, você tá em Uruaçu. Eu lembro até hoje, eu não esqueço a cidade. Eu falei, onde é isso, moço? Eu falei assim, e agora? Passa ônibus aqui? Ele falou assim, às vezes sim, porque realmente não é uma parada específica de algumas empresas, de né? algumas empresas. Eu falei assim, meu Deus, agora me desnorteei. Aí eu lembrei que eu tava com a passagem no bolso. Aí eu peguei a passagem, falei, vou ligar. Liguei e realmente atenderam. Isso era de madrugada. Atenderam. Aí eu falei, olha, tá assim, 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 assim. O ônibus me deixou. Falou, qual o horário da linha? Aí eu falei, o horário da linha é 6h15. Aí ele falou assim, não, essa empresa é terceirizada. Nós terceirizamos essa linha, nós não podemos fazer nada. Eu falei, fala com quem mesmo? Ah, deixa eu falar, eu tô com o ticket da empresa sua. Eu tô ligando na empresa sua. Eu comprei uma passagem da sua empresa. Eu não sei se ela é terceirizada. Você está me comunicando agora que ela é terceirizada. Eu só estou te comunicando que eu estou no local, que eu não sei aonde está. Só me informaram aonde está e eu tenho que chegar em Tocantins, em Porto Nacional. Aí ele falou assim para mim, não, faz o seguinte, me liga daqui uns 15 minutos, que eu vou entrar em contato com o meu superior aqui para ver o que eu consigo fazer. Eu falei, moço, quem me garante que você atendeu de novo? Eu falei, eu vou arriscar, mas eu não estou confiante, não. E aí fiquei, desliguei e fiquei. Nesse pouco que eu fiquei, entrou uma outra empresa de ônibus. A hora que eu vi lá Palmas, né? Eu falei, acho que é a oportunidade que eu tenho. E aí eu não deixei nem o motorista do ônibus descer. Ele encostou, abriu a porta do passageiro, eu já fui logo acho que eu nem poderia falar isso, mas eu vou contar porque tem muitos anos isso. Encostei e falei, tudo bem, escuta, a empresa aqui me deixou aqui. Ele falou, que empresa que é? Eu falei, não. Ele falou, não, a gente não tem hábito de levar passageiro de outra
Empresa. de outra empresa, não. Eu falei, não, moço, eu não estou pedindo para você me levar, eu preciso ir embora. Quanto é a passagem? Ele olhou para mim, acho que ele ficou com dó, ele falou assim, ah, você tem tanto no bolso? Eu fui na bolsa na hora, eu falei, tá aqui, ó. Só me leva, só me leva. Aí ele falou assim, faz o seguinte, não sai daqui não. Vou abrir a porta, você fica aqui na porta do ônibus, não vai para lugar. Eu falei, com certeza eu não vou para lugar nenhum. Ele falou, a hora que os passageiros começarem a entrar, você entra, deixa eles entrar, entra por último. E a poltrona que tiver desocupada, você entra. Eu falei, Perfeito. Tá ótimo. tá ótimo. Em pé eu vou. Mas eu não vou Tá em ficar pé, aqui. eu vou. A minha bagagem já tinha ido, né? E aí, assim eu fiz. Nesse meio tempo entrou outro ônibus na plataforma. E, coincidentemente, É a mesma empresa. era da empresa. E aí, quando parou esse ônibus, eu fui conversar com ele. E ele falou, deixa eu ver a passagem. Eu mostrei a passagem, ele falou, não, você vai embora com nós. Eu falei, não, já estou com outro ônibus ali. Ele falou, não, de forma alguma você vai embora com nós. Aí era da empresa mesmo. Ele falou, não, você vai embora com nós, você vai embora com nós. Aí eu conversei com outro motorista lá, agradeci ele. E Devolveu o dinheiro? devolveu o dinheiro, devolveu o Bom, dinheiro. né? E aí eu vim, né, conheci a Itepac, fiz todo o processo. Chegou atrasado para aula? Consegui chegar de manhã e o coordenador na época foi me buscar. Daí eu fui para Palmas, ele foi me buscar, me deu todo o apoio, todo o suporte que eu precisava. Foi me buscar, fiz o processo, aí organizou, passei no processo e voltei de avião. Aí não quis mais voltar de ônibus, não. Voltei de avião, comprei a passagem, voltei de avião, fiz todo o meu processo na outra instituição. E aí para vir eu vim de carro. Eu vim de carro. Aí saí, vim sozinho, rodei uns 100 quilômetros, meu carro novo, do nada meu carro travou o câmbio. Meu Deus. Do nada meu carro travou o câmbio. Eu vim pra cá. Carro novo. E aí eu consegui retornar, o câmbio travado numa marcha só. Eu voltei para Bauru, naquele momento. Eu consegui levar ele até no primeiro posto da cidade, liguei na época pro meu pai. Falei assim, tô em Bauru de novo. Eu falei, só vem me buscar aqui que eu te conto. E mesmo assim eu deixei o carro lá, vim pro Tocantins. E tá aqui até hoje. E tô aqui até hoje. Mas teve uns perrengues, né, até chegar aqui. Eu acho que era para saber se era realmente para mim vir realmente, né? E assim, você contou, né, que estava fazendo direito, desistiu da área de direito. E quando você pensou em fazer odontologia, qual foi, assim, a maior dificuldade que você teve na odontologia? A maior dificuldade que eu tive para fazer a graduação, Isso. foi realmente fazer recurso financeiro. Eu falo que eu sou muito grato a Deus em todos os aspectos. E eu falei que se eu me formasse, eu ia levar a assistência a quem precisasse. Porque realmente são muitas histórias, se eu for contar aqui, essa é uma para mim chegar em Tocantins. Mas eu tive muitas dificuldades em nível financeiro para mim, que eu fiz numa instituição particular, né? E eu tive dificuldades em conseguir concluir. Eu tive muito apoio. Eu tenho minha tia Lucy, que eu chamo ela, que foi fundamental no meu processo de formação em Marília, e eu falo que ela é uma mãe para mim, a outra mãe que eu tenho em Marília, que eu mando um bom dia para ela todos os dias, que ela me ajudou muito. É uma outra história que Deus colocou na minha vida, num processo que ela era uma tia, que a gente não era próximo,
não tinha proximidade. Na verdade, ela era tia da Vanessa, que é minha esposa, que era minha esposa. E eu fui para Marília fazer, sem recursos. Eu falo que eu sou muito grato e que eu puder oferecer de odontologia para todos e para todos os acadêmicos, porque Deus me agraciou com isso. Eu lembro que eu paguei 6 meses, eu trabalhei, falei, vou fazer. Não tive muito apoio na época, eu já tinha feito direito. Eu falei, ué, você acabou de formar em direito, você vai fazer outra terminar, né, faculdade, direito, né? você nem, né? Você nem exerceu a profissão. E aí eu peguei e fui para Marília. Trabalhei, paguei 6 meses de faculdade, falei, meus primeiros 6 meses está garantido, né? E fui, só tive apoio familiar, mas não tinha recurso financeiro para fazer. Eu fui para fazer o primeiro. Então a odontologia naquela época já era cara, né? Era cara. Naquela época era cara, particular, eu costumo dizer que Materiais. e era difícil. Uhum. Era difícil. Na realidade, minha turma foi uma turma de 72 alunos que se formaram 18. Nossa. Então, Quantos ficaram pelo caminho, né? quantos ficaram pelo caminho, né? Então não era fácil fazer odontologia. E eu fui fazer, e só para também outra história, e eu, por indicação, eu consegui um local de uma senhora também, que alugava quartos para estudantes. Ela era e o marido sozinho, mas normalmente ela alugava só para mulheres. E ela tinha umas moças que ela alugava da Unesp, e eles estavam Unesp, normalmente entra em Excesso? recesso, e aí eles demoram mais para voltar. E ela falou assim, olha, eu não tenho hábito, mas por indicação, que indicaram você vem e fica aqui até você se acostumar com Marília aqui. E aí quando elas voltarem, você tem que desocupar o espaço, mas eu faço isso para você. E aí, olha, foi o que eu fiz, foi uma oportunidade. E era longe, e eu ia a pé e voltava. Então eu ia de manhã até para Unimar, que era longe. Ficava na Unimar, ficava lá no horário de almoço e retornava, porque o curso era integral, e retornava. E num desses processos de retorno, eu ia de carro, mas eu largava meu carro parado, para não gastar. E se minha tia ouvir isso, minha tia sabe? E a Vanessa também, que não está mais aqui entre nós, né? E num processo desse de retorno, que era no final da tarde, eu vinha vindo na calçada e tinha uma menininha chorando, bem na esquina. E eu vinha vindo, só tava eu na calçada, eu vi a menina chorando, e aí eu não conhecia nada de Marília também. E aí eu parei e falei, menina, que você está chorando? Não, minha mãe me esqueceu aqui, eu tô perdido aqui. Eu falei, não precisa chorar não, eu não conheço nada de Marília, mas de algum jeito a gente vai dar um jeito de levar embora. Você sabe onde você mora? Não, tá. Você é de que escola? Aí tinha 2 escolas assim, na rua lateral. Uma municipal em cima e uma estadual. Ela era da estadual. A estadual já estava fechada. E aí eu falei, vamos na escola ali. Eu vi o movimento na escola, desci para a escola. Aí cheguei lá, falei, escuta, com quem que eu falo aqui sobre essa menina? Ela falou, não, essa menina é da escola estadual, não é da municipal. A municipal era mais infantil. Aí veio a diretora da escola, entra aqui, entrou. Aí ela falou, acontece isso mesmo com ela, tal, mas pode deixar aqui que eu levo ela embora. Eu falei, não, se você me falar, eu dou um jeito de levar ela embora. Não, pode ficar tranquilo que eu levo. Eu levo. Não, você leva? Aí o diretor falou, não pode ir em paz, que você já fez sua parte, eu levo ela para a mãe dela. E assim foi, concluí com muita dificuldade o primeiro semestre,
E aí eu estava nas férias trabalhando para levantar dinheiro novamente para fazer, toca meu telefone, eu já era casado. Vanessa me ligou e falou assim, Luiz, vem aqui que tem uma pessoa que quer. Vem na casa da minha mãe, que é a minha sogra, que tem uma pessoa que quer te ver. A tia quer te ver. Falei, tem que ser agora? Não, vem agora. E, surpresa, quem que era? Era a tia Lucy, que ela falou assim, disse que ela... E eu na correria, eu também não me... Muitos anos sem ver, eu não me atentei. E ela ficou na cabeça e ela ligou e falou assim, não é o Luiz? Eu acho que é o Luiz. O Luiz está em Marília? Tá em Marília. Aí ela foi para Bauru e falou, chama o Luiz. Deixa eu ver se é o Luiz mesmo, que era o Luiz lá da... E aí eu fui, era. E ela falou assim, Luiz, e como que tá? Eu falei, tá assim. Ela falou assim, não, você vai... E ela era sozinha, né? Uma senhora sozinha. E ela falou, Luiz, você vai morar comigo. Quando você retornar, você pode pegar suas coisas que você vai morar comigo, vai fazer sua faculdade. Eu fiz a faculdade toda morando Com ela. morando Legal. com ela. Então eu sou muito grato a Deus. Às vezes as pessoas veem, mas não. Por isso que eu falo que é outra coisa que eu levo para mim. Eu vejo os acadêmicos e às vezes o professor não tem a sensibilidade de entender que cada um tem a sua história. Cada um está aqui estudando, mas tem as suas dificuldades também, né? E às vezes você não consegue ter a sensibilidade de entender Do próximo, né? o Tem uma empatia, ter uma né? empatia com o próximo, entender que talvez ele tenha alguma dificuldade, talvez ele não tenha o rendimento, ele não tem, porque ele está tendo alguma dificuldade, Sim. né? Então eu procuro ter, é por isso que eu tenho essa proximidade, para justamente também entender isso de cada um, Sim. porque individualmente, tem que conhecer individualmente cada um. Com certeza. Né? E eu concluí a minha faculdade, fiz as minhas pós-graduações, né? Então eu devo a Deus a oportunidade, né? Eu devo minha tia, minha mãe, meu pai, na época minha esposa. Então eu procuro levar essa odontologia e proporcionar essa odontologia para todos, que eu puder, o pouquinho de conhecimento Ajudar, né? que eu tenho, Importante, né? que é um pouquinho levar e transferir para E eu acredito quem que você precisa. já trabalha com isso, né? Inclusive esse projeto que a gente foi agora, final de semana, né, Paulo? Estava lá todo empenhado para montar as cadeiras odontológicas para dar, né, um suporte para aquelas pessoas que não têm condição de procurar uma ajuda, um profissional. Foi muito bacana. Gostei Sim. muito, né? Gostei muito de participar desses projetos. Muito legal. Os que você tem à projetos, frente, os né? projetos eu costumo dizer que é prazeroso demais, Muito. porque o projeto, além de proporcionar aos acadêmicos uma vivência uma experiência mais próxima, na verdade, e vocês podem perceber que eu deixo vocês muito à vontade, Sim, né, sim. para poder trabalhar, e aí é Deixa eu isso ver. que proporciona a evolução. E queria me deixar fazer a cirurgia sozinho. Né? Vai lá, doutor. Né? Pode ir, doutor. Sim, Né? sim. Mas qual é a intenção? Eu vou estar ali, mas a intenção é passar para você a segurança que eu sei que vocês têm. Eu sei que vocês estão preparados para isso. Tá? Sim. E porque lá fora, imagine vocês 5 anos com um professor, vários professores ali dando suporte. Aí quando vocês saem, Totalmente diferente. é essa dificuldade de rotina que acaba tendo no início de carreira. Também tive isso, né? Hoje vocês me veem fazendo cirurgia, fazendo prótese, fazendo os atendimentos, né? Também tive dificuldades. Também precisava de suporte para poder atender. Então essa curva de aprendizado, ela é normal, até que você adquira essa confiança, essa habilidade. E os projetos, eu procuro levar para o projeto e essas ações justamente isso, proporcionar a vocês
uma prática e adquirir uma habilidade de segurança. Porque vocês têm o conhecimento, vocês têm a prática, vocês têm a habilidade. Só que às vezes fica um pouco recuado, né? porque não está na rotina do atendimento. Sim. Então a ação proporciona, porque é volume de atendimento. Sim. E essas pessoas de difícil acesso, né? Vocês puderam vivenciar isso, por mais que seja uma clínica escola, muitas pessoas que usufruem da clínica, eles já têm a prática de vir. Então, aquela saúde bucal daquele paciente que vem até a clínica escola, normalmente não é a mesma saúde bucal que vocês se deparam numa comunidade dessa longe que não tem acesso. Por mais que queira, não consegue suprir o acesso, né, de atendimento. Então tudo isso daí é prazeroso, porque do meu coração, é prazeroso ver vocês atendendo, vocês desenvolvendo o trabalho. Vocês não têm... Eu costumo dizer que vocês não conseguem ali no calor do momento, né? Mas quem está de fora, olhando vocês trabalharem, é de admirar, porque realmente vocês desenvolvem espontaneamente de uma forma assim prazerosa esses atendimentos. Então é muito bom. É muito bom mesmo. Eu sou muito grato por ter vocês desenvolverem esse trabalho. Eu não faço nada, gente. Ai, sim. Eu apenas participo, né? Eu apenas participo. Realmente as estrelas são vocês. Quem brilha são vocês nessas ações, porque é vocês que estão ali trabalhando e atendendo. Se você for parar para dimensionar o valor disso, olha essa ação de sábado, né? Nós saímos daqui, chegamos lá já... Tarde, né? 3 horas. Né? Umas 3 horas da tarde, umas 15 horas, né? 4 horas. Então, mais ou menos isso, umas 3 horas. Aí vai montar, vocês me ajudaram a montar todos os equipamentos ali, né? Que não é fácil para odontologia. E vocês não pararam em nenhum momento. A odontologia, nessas ações, ela é muito bem vista pelos outros cursos e pelas outras coordenações, porque é um dos únicos cursos que não para nem para comer. Sim. Né? E se você for ver o tempo de atendimento que vocês tiveram, até montar tudo, até organizar tudo, compressor, mangueira, equipo, material, organizar tudo material, enquanto estava fazendo a triagem lá fora, né, a professora Fernanda, a coordenadora Fernanda fazendo a triagem lá fora, isso foi umas 3h30, 4 horas. Sim. Nós fomos até 5h30, até as 18 horas. Nós atendemos, acho que 21 pacientes. Foi 1h30, mais ou menos. 21 pacientes com exodontia, com restauração. E aqui a gente atende 1 em 3 horas. Com profilaxia, com acesso, Então, o que falar disso? Só agradecer. Sim. Né? E é o que eu falo. 3 duplas, né? Atendendo, né? Revezando ali, né? Sai um, pega o material do outro, estéreo, e vai limpando. Então, é grandioso demais. E é isso que proporciona. Porque aqui na clínica escola, o que você vai fazer? Um atendimento no período. Sim. 2 atendimentos no máximo no período. Então, é isso que eu tento levar para vocês. A odontologia mais próxima da realidade, tanto do paciente como da sua vivência. Sim. E a estrutura na faculdade é boa, lá a estrutura é... E isso em um ambiente totalmente diferente, porque aqui você tem tudo, né? Aqui você tem tudo, todo acesso, toda uma estrutura, né? Sim. Vai fazer uma raspagem, além da cureta você tem ultrassom, né? Lá não.
É na né? cureta. Na cureta. Na cureta. E nem é todas as curetas, né? Só Então você é um processo de adaptação, por isso que eu falo que vocês são as estrelas. Eu falo sem sombra de dúvidas isso que eu estou falando para vocês. Porque vocês não conseguem imaginar a dimensão disso. Um calor que estava ali, Sim. né? Por mais ventilação que tinha, um calor, vocês nem perceberam. Falaram, meu Deus, é que eles estão tão concentrados né? no atendimento que eles não observam o calor que está nesse ambiente aqui. Tá? Então é isso que é isso que nós precisamos. Muito gratificante, né? E assim, professor, que conselho você daria, né, para quem está se formando e vai começar? A experiência que você já para tem. nós, então. Né? Assim, a experiência que você já tem, você já teve consultório, você já teve clínicas, né? Então, assim, que conselho você daria para quem está terminando a faculdade? Por onde seguir? Eu costumo dizer, é aquilo que nós estávamos comentando lá fora, e eu estava comentando até com hoje um amigo que se formou agora por tempo, e a gente conversa com todos, eu converso muito sobre trabalho. E eu falo, a palavra que eu falo, e até com os que já estão no mercado, que trabalham há algum tempo, né? Converso muito com o João assistir essa entrevista, o João fala, tem que abrir a mente. Hoje ele coordena clínicas, né? É formado aqui, e tem que abrir a mente. Fala, abra a mente, vá para o mercado de trabalho com a mente aberta, né? Porque nós estamos acostumados numa rotina de graduação. Então, mais do que no primeiro momento ganhar dinheiro, é adquirir vivência. Porque lógico que nós trabalhamos, estudamos 5 anos, eu falo que não é fácil. Eu falo que não é fácil, né? Não é para qualquer fazer uma graduação, né? Passa por muitas dificuldades, com professores, né? Professor falando, né? Paciente, toda aquela agitação de graduação, prova, né? Correria, então não é fácil. Mas eu digo que entre no mercado de trabalho com a mente aberta, busque conhecimento, porque a graduação é uma das fases. Sim. Né? Quando você você vai para a realidade diferente. É diferente. É lógico que a base é a da graduação, mas o mercado ele é diferente, então abra a mente. A família precisa abrir a mente também e continuar dando suporte, porque o começo não é fácil em nenhuma profissão, não é fácil. Sim. Eu costumo dizer, encontra trabalho. Trabalho é o que você mais vai encontrar. Então abra a mente para o financeiro no início. Quando você vai muito focado no financeiro, talvez você não consiga, você se frustre. De início. Eu vivo da odontologia. Formei minha filha é dentista. Hoje ela faz pós-graduação. Hoje ganha 100 mil por mês. Mas, então, a odontologia, sim, ela te proporciona uma vida estável. Mas para isso você tem que estar com a mente aberta, né? Adquira a experiência. Eu costumo dizer, se algum dos meus colegas de formação assistir, eles vão lembrar disso que eu vou falar. Eu, no meu início de carreira, eu trabalhava, eu ia para outras clínicas auxiliar sem nenhum custo financeiro, atendia sem ter custo financeiro para me adquirir experiência, vivência. Trabalhava em outras para me suprir a minha demanda financeira, né? Atendia às vezes em clínicas até de um padrão. Eu tinha um carrinho velho, que eu tinha que parar 3 quadras para cima, para não, dependendo da clínica que eu fosse. Enquanto colegas meus de formação já estavam topo, né? Já estavam ganhando.
fui fazer as minhas especializações, que não foram poucas para adquirir experiência, mas tudo isso me proporcionou que eu tenho hoje. Quando as portas se abriram, né, eu adquiri tudo que eu adquiri hoje na odontologia, e tudo com odontologia. Eu não tenho outra fonte de renda Além da odontologia. que não seja da odontologia. Então, é esse conselho que eu dou. Busque o conhecimento sempre, pratique. O começo é difícil, mas pratique, vá, porque quando você começa, você vai observar que as portas se abram. Vai, talvez aquele emprego é o que você tem hoje, ele não é para amanhã. Sim. Mas aquele emprego, talvez, aquele trabalho, é o trabalho que vai te abrir portas para outro, porque quando você... E outra coisa que eu digo, network. É importante, né? Fundamental. Guardem isso para a vida de vocês. Já Network. iniciar, né? Fazer, né? Isso. É fundamental. Relacionamentos de trabalho. Porque você entra talvez em uma clínica onde vai ter vários profissionais. Sim. Então, se você tem um network, se você tem um bom relacionamento, talvez a maioria desses profissionais, isso foi vivência minha, né? Se você tem um bom relacionamento, esses mesmos profissionais, eles trabalham em outras clínicas. É difícil você ter um profissional que trabalha exclusivamente em uma clínica. E esse network vai te proporcionar abrir uma vaga Lá na outra. na outra. Se você tem um network, você tem um bom relacionamento, talvez ele te indique para outro. Aí surge aquela oportunidade, assim vai abrindo. Então entre no mercado de trabalho. Se preocupe em entrar no mercado de trabalho. Ah, mas eu não me identifiquei. Olha, vou te contar. Se ele assistir, ele vai saber que eu não vou citar o nome do meu primeiro emprego, que faz anos que eu não falo com ele. Mas eu praticamente fui demitido no meu primeiro dia de trabalho. Meu Deus! E o que aconteceu? O que aconteceu que é justamente isso. Fui, acertei o trabalho e tal. Quando você começa, foi no meio de semana, numa cidade próxima, e aí eu falei, então vamos começar na segunda. Isso era tipo uma terça, quarta-feira. Falei, vamos começar. Vou começar então, vem na segunda. 7 horas da manhã? 7 horas da manhã. Então tá bom. 7 horas da manhã. Eu vou acertar a sua agenda, tá bom. Começo. Experiência. Quando eu chego, minha agenda de 15 em 15 minutos. Já tinha paciente lá esperando aqui, minha agenda. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não dou conta não. Desmarca tudo isso daí. Coloca aí pelo menos de hora em hora, uns 2 pacientes só no período. Não, doutor, não tem como não. Já tem paciente esperando aí. Pode ir atender. Rochar. Pode rochar. E aí Igual nós lá no projeto. Igual no projeto. Você não viu que eu abri a portinha lá e falei, gente, rocha aí que tem mais 20 ali fora, ali, Não, pra raspagem, o que é? Profilaxia, o que é? É a mesma coisa, é mesmo por isso que eu brinco, né? Eu brinco, porque eu levo pra vocês o dia a dia. Eu falei, não, ali vai ter um desespero. E vai daqui, vai dali, vai daqui. Chegou no final do dia, me chama e fala assim, nossa, Luiz, você é bom, tal, mas você não vai ganhar dinheiro, não vai deixar a gente ganhar dinheiro. Porque tem que ter. Não conseguiu Ser acompanhar. rápido. Não consegue acompanhar o volume de uma agenda. Isso é normal. Por quê? Porque você não está preparado inicialmente. Essa é. Então, por isso que precisa de alguém de suporte para poder proporcionar isso. E se não é aquele ambiente seu, olha, muito obrigado, agradeço a oportunidade, sou muito grato, mas hoje, para mim, eu estou buscando outras fontes, tá? Então, mas vá, conheça, abra a mente, busque, mas vá, entre no mercado de trabalho, o que não é, o que
guarde isso, evolua. O que é para você hoje, talvez não seja amanhã. Então, busque sempre. Busque sempre outros lugares, outros trabalhos, outras oportunidades. Doutor, voltando aqui na história, que você já tinha falado, sobre a sua filha e sobre a sua esposa. Conta um pouquinho sobre a história, de como é que foi. Quando você teve a sua filha, foi durante a faculdade? Como é que foi? Quando eu tive a Giovana, eu já tinha a Giovana. Ah, antes da faculdade? Né? Eu tive a Giovana fazendo direito. Ah, fazendo direito. Fazendo direito, né? E a Giovana teve uma fase que, por isso que eu falo, Deus que determina o nosso caminho, desde que você creia e acredite, né? A Giovana, na juventude, ela teve a oportunidade de ir para consultório, né? E ela falava assim, meu Deus, eu não vou ser dentista, não. Como que mexe num espaço tão pequeno? Né? Como que vê? Se ela assistir, ela vai lembrar disso, né? Talvez ela ache até ruim que eu conte isso, eu vou contar. Levei ela para auxiliar numa cirurgia de protocolo, não esqueço isso. E essa paciente era uma enfermeira. É uma enfermeira, né? Tinha que fazer enxerto e implante. E essa paciente foi tão ética, porque nesse dia a Giovana foi me auxiliar. E a Giovana passou mal na hora. Foi só o tempo dela sentar no mocho para dar ter um mal súbito ali, né? E a paciente, eu tive que parar, atender a Giovana, ela se recompor novamente, eu tive que me paramentar tudo novamente. E eu lembro até hoje que a paciente agradece, ela teve uma postura que como se nada tivesse acontecido, né? E hoje a Giovana é cirurgiã dentista, faz especialização de implante, gosta da área de cirurgia. Então Tá na hora de trazer a Giovana aqui, né? No Tocantins, pra gente conhecer. Eu falo que é isso, né? O que não é hoje talvez seja amanhã. Então, aproveite oportunidades. Aproveite oportunidades, né? É o conselho que eu dou. Aproveite oportunidades. Se eu não tivesse vindo para Tocantins, estaria hoje aqui. Né? Então, aproveite as oportunidades. Tem que aproveitar as oportunidades. E Luiz, o que fez o senhor ir para ser professor, graduar? Sempre gostou dessa área ou não? Eu sempre me identifiquei, desde a graduação eu me identifiquei. Na graduação eu procurava participar de extensões, de estar sempre acompanhando os professores. Tive essa oportunidade de acompanhar professores em cursos de extensão na época que tinha, né? E me identificava, muita monitoria, então estava sempre envolvido, né? E um dos motivos que eu fiz algumas especializações, né, foi justamente adquirir conhecimento, porque eu sempre sonhava um dia ser professor de integrada. E hoje? Hoje eu sou professor, então estou em todas integradas, né? Então, já era um sonho da graduação, um projeto da graduação de ser professor de integrada. E eu sempre tinha isso comigo. Eu sempre falava assim, para mim ser um professor de integrada, eu preciso ter experiência e ter conhecimento integrado de todas as áreas. Então eu fui buscar periodontia, implantodontia, ortodontia, prótese, com a intenção de realmente de ter uma bagagem clínica, né? Poder suprir. Eu digo que
Eu digo que eu sou muito do mocho, realmente. Eu Uhum. sou muito aquele do mocho, aquele que senta e atende. Sim. E eu acredito que o professor, para ele passar conhecimento, ele tem que ter vivência. Ele tem que ter vivência científica, ele tem que ter a vivência teórica do conhecimento, mas ele também tem que ter a prática, a habilidade prática, porque a prática consagra aquilo que tem na teoria. E muitas vezes o que tem na teoria, na prática, Não funciona. não funciona. Tem que falar isso. Sim. Não funciona. E você tem que ter o conhecimento e a prática para conseguir entender o que realmente você vive. Eu posso chegar para você e falar assim, olha, isso é assim, 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 assim. Mas isso acontece dessa forma, assim. Você vai lembrar de mim quando você estiver executando Uhum. desta forma, assim, assim, assim. Isso vai acontecer isso quando você estiver fazendo aquele procedimento. E isso eu só posso te proporcionar isso se eu vivi isso. Então eu procuro, sempre na minha vida, eu procurei ser muito clínico. Legal. E assim, professor, nós estamos falando sobre a experiência, né, a prática, que habilidades o acadêmico ele tem que desenvolver na faculdade, assim, para quando ele se formar, ele poder se destacar melhor no mercado de trabalho. Eu, eu acredito que na graduação a melhor, uma das melhores vivências que o acadêmico pode ter é o interesse da busca do conhecimento. Ele não precisa ele não vai adquirir aquela habilidade de momento. É com a prática, né? É com a prática. Mas se ele tiver vontade, se ele tiver interesse, se ele buscar, ele vai ter o diferencial, porque ele está buscando. E eu costumo dizer que se vocês assistirem minha aula, que vocês assistem minha aula, eu procuro trazer na aula, naquele tema, tudo que tem de odontologia. Mesmo que você não vá utilizar, mesmo que já tenha outras técnicas, eu trago a técnica atual, eu trago o que tinha no mercado, o que teve no mercado, o que se usa até hoje, o que se usa de novo no mercado, com a finalidade de você pelo menos ter ouvido e ter o conhecimento do que existe, do que tem e do que teve, né? E é isso o importante. Então, se você conseguir entender, e um dia que você for fazer uma pós-graduação nessa área, você vai conseguir perceber que uma grande maioria do que se fala dentro da graduação, do que eu falo dentro da graduação, você vai falar assim, putz, aprendi isso na graduação, estou na pós E aprendi lá. e aprendi lá. Ah, vocês vão conseguir entender isso lá. Eu aprendi a base e eu aprendi além da base. Mas para isso, o aluno precisa ter o amadurecimento de buscar isso e aproveitar o professor, porque o professor está ali disponível para ele, entendeu? Então busque o conhecimento. Você tendo o conhecimento, você faz a prática. Se você fizer a prática com o conhecimento, você vai adquirir habilidade. E isso é algo que o conhecimento e a habilidade é seu. Podem te tirar tudo da sua vida. Mas o seu conhecimento e a sua habilidade ninguém tira. Só Deus com a sua saúde. Fora isso, é seu. Eu falo isso. Adquira conhecimento, pratique, adquira habilidade. Porque aonde você estiver, em qualquer lugar, você vai trabalhar e vai sobreviver e vai viver daquilo que você buscou com tanto esforço. Eu acredito nisso. E assim, professor, a gente teve bastante perguntas de alunos para fazer para você, elogios também. A gente vai fazer algumas perguntinhas que os alunos pediram, né? Sobre você.
e uns elogios também. E depois disso, a gente vai ter um bate-volta com você, tá? Então, doutor, teve um aluno seu aqui que ele já é formado, ele disse aqui pra gente: pergunta, Luizão, por que a dupla do box 35, João e Marlúcia, era adrenalina? Porque o João e a Marlúcia, o João tá no Maranhão, né? E a Marlúcia tá no Pará, né? Você vê como eu acompanho todos, eu sei aí aonde eu tenho esse privilégio de interagir com eles. Porque eles queriam tudo, né? Era adrenalina, porque, ó, Luiz, fazer terceiro, fazer prótese. Preciso entregar essa prótese, preciso entregar. Marlúcio vai lembrar, preciso entregar essa PPR, professor. Então tava sempre envolvido ali. Isso. Sua filha também aqui comentou, muito feliz em ver você receber o reconhecimento que tanto merece, pai, que eu possa ser 1% do profissional que você é. Doutora Giovana. Eu que agradeço aí, ela tá no caminho, né? Falei, formação. Eu sempre dou exemplo que é isso que eu falei. Busque, se dedique, aproveite a graduação de vocês. Aproveitem, é o que vocês estão fazendo, aproveitem. Porque a grande maioria de informação que vocês têm na graduação é além da base do que é a odontologia, a base mesmo da odontologia. Vocês vão entrar num curso de pós e vocês vão observar que a base sua está consolidada, entendeu? Porque após, o próprio nome está dizendo, né? Pós-graduação. Então, um professor de pós, ele já imagina que a sua base esteja formada, né? Então aproveite essa base que vocês têm com excelência, aproveite essa base, se dediquem nessa base. É o que vocês fazem, eu vejo, vamos fazer isso. Ah, mas, pô, faz isso na graduação? Faz, gente. Sabe por que faz? Ah, eu quero fazer uma rinoplastia, eu quero fazer uma cirurgia, mas vai fazer na graduação? Faz. Desde que você estude, que você tenha o conhecimento, né? que você tenha o suporte, entendeu? Só o fato de você só o fato de você estudar, de você buscar o conhecimento e você ter um orientador, professor, guardem isso para a vida de vocês. Eu falo que é o que eu acredito. Professor não é nada, gente. O professor é um profissional que tem uma vivência clínica, uma vivência científica, uma vivência de conhecimento maior que vocês. Eu sou um facilitador do conhecimento para vocês, para que vocês evoluam. Fora isso, meu amigo, nós somos todos iguais, entendeu? Tá? Nós somos amigos, tá? Então, aproveite isso, tá? Levem para isso. Faça, você vai poder fazer desde que você se esforce para isso, tá? Doutor Eric, também aluno daqui da faculdade, perguntou: com tantas especialidades da odontologia, como foi para encaixar a faculdade de Direito? Tamo junto, doutor. A faculdade de Direito que eu falei, foi Início, né? Foi o início. Eu comecei, na faculdade de Direito, comecei a fazer estágio no Sindicato da Saúde, na área de Direito. E aí eu vi que minha área era saúde mesmo, né? Minha área não era... aí eu fui, mas muita dificuldade, que eu falei, financeira, mas quando você acredita, né? Você busca, eu falo, acredite e vá. Entregue para Deus, né? Peça seu merecimento e busque e acredite que você consegue. Mas o senhor sempre teve vontade de fazer direito ou não? Direito foi uma opção, porque o direito eu fiz numa instituição, na época, e até hoje é de referência na instituição Toledo de ensino. Eu acredito que até hoje seja uma referência na área de direito, era na época, mas era um curso noturno, né? Então era um curso que me dava para trabalhar, né?
e fazer à noite o curso, né? Então era o que eu tinha naquele momento, tá? Mas eu não aproveitei no direito que eu aproveitei na odonto. Até talvez pela maturidade e pela necessidade, né? Sim. Porque eu costumo dizer o seguinte, cada um tem seu... Eu sei que eu tô, né? Às vezes eu interrompo aí, vocês me desculpem, mas eu costumo dizer que cada um tem seu tempo de aprendizado. Sim. Por isso que vocês veem que na aula eu dou oportunidade para cada um, porque cada um tem seu, porque cada um tem seu tempo de entendimento, Sim. né? Uns entendem, tem uma percepção mais rápida, outros precisa assimilar de alguma forma, amadurecer aquela informação para poder adquirir, para poder entender. É assim, todos nós somos diferentes, mas nem todos nós somos iguais. Nós somos diferentes e cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu entendimento, cada um tem o seu tempo de entendimento, de conhecimento, cada um tem a sua necessidade de busca, né? Por exemplo, aquelas interatividades na aula, aquilo é uma didática de aula, Sim. né? Sim. Não é fácil eu chegar 6 horas da tarde para ministrar aula com vocês, né? Depois de uma clínica. Depois de manhã, tarde e aí à noite. Aí clínica, aí vocês já sai de uma clínica, já passou todo o processo de manhã. Você acha que vocês têm estrutura, saúde mental para receber informação? Não. O professor tem que entender e também tem que ter essa maturidade de entender. Então, quando eu faço uma didática daquela forma, a intenção é trazer um pouco de energia que vocês têm para a aula, né? Porque senão se dispersa. E é comum, eu me disperso. As próprias pesquisas científicas dizem que depois de 40 minutos de aula acabou, você não assimila mais nada. Sim. Mas se você tiver algo que te atrai, um ponto, meio ponto, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 5 pontos, 10 pontos, não precisa fazer minha prova. Até o que tá dormindo vai acordar. Sim. Sim. O que foi mesmo? Agora você quer saber, né? Isso aqui era meus pontos. Né? Então é uma didática, porque aí você vai buscar o pouco de energia que você tem, você vai oferecer ali para querer saber. Sim. E aí, mesmo que você não saiba a resposta, mas você vai buscar e gastar a sua energia para aquilo, né? E aí você vai buscar tudo que eu falei, tudo que você já estudou, e aí é uma revisão na sua mente. Sim. E quando eu der a resposta, provavelmente você não vai esquecer. E fica Sim. fixado. Fica né? fixado. Fica. Então, na realidade, o ponto é uma didática, né? É uma didática de aula para trazer você para mim, entendeu? Para que eu possa passar aquilo que já está disperso. Sim. E normalmente é alguma pergunta essencial que vai para a prova, ou que vai para a Sim. vida profissional de vocês, entendeu? Para que vocês realmente não esqueçam. É didática de aula. E a Thalita Rabelo falou aqui, é um professor com uma didática incrível que consegue manter a atenção do aluno na aula. A intenção realmente é essa, e fixação. Porque você fixa, e a hora que você lê novamente, já está fixado. Sim. Né? Sim. Thalita Rabelo, lembra dela? Sim. Ela é cirurgiã dentista já, né? Doutora Thalita Carles também falou: Luiz tem assunto para umas 10 horas de podcast. Conversar da parte 2. Além do professor, um grande amigo, tenho muito carinho e admiração. Saudades. Thalita Carles. Muito bom. Tem muitos comentários, né? Muitos alunos. Sim, Micaela Dias também disse exemplo de profissional e de pessoa. Thaisa Borges falou: ser humano ser igual, existe uma luz que vem dele, exerce a odontologia com amor. Tem Giovana muitos Faria outros. também indica uma dica, conselho para os recém-formados. Por recém-formados é isso que a gente Já conversou, que a gente né? conversou, né? Busque, vá. Vai de mente né? aberta. Vai de mente aberta. Né? Isso. É lógico que
todos nós temos os nossos princípios e a ética. É a ética da odontologia. Nós não podemos também sair da nossa ética e dos nossos princípios. Por isso que eu digo, vá. Se você tem aquela oferta, se você vê que não é, não vá. Mas se você tem uma oferta, vá. Se não for, se não se identificou, saia. Porque não é eticamente. Talvez aquilo para você, é o que nós estávamos falando, às vezes não é para você. Entendeu? Não tenha receio também eu não saí no meu primeiro dia de emprego. Não tenha receio disso. Sim. Tá? Porque as portas e as oportunidades, elas vão surgir. Vai de mente aberta que elas irão surgir. Eu garanto isso para vocês. E uma última aqui, a doutora Marlúcia também disse, a dupla do João. Diz aí, prof, já notou alguma movimentação estranha no box 3D5? A gente não consegue acompanhar todos os blocos, né? A gente, né? For contar, tem muitas histórias, né? Mas faz parte, vivência, é o que eu falo. Você só consegue transmitir aquilo que você vive. Né? Então, por isso que eu falo que o professor, ele precisa viver, ele precisa adquirir conhecimento e ele precisa viver a odontologia para ele poder também transmitir para os outros aquilo para que ele vive, para aquilo que ele sabe que deu certo e dizer o que não deu certo. Feliz daquele que tem a humildade de dizer eu fiz e não deu certo. Experiência, Não né? não faça porque não vai dar certo, entendeu? Tá? E agora a gente vai fazer um bate e volta. Eu vou fazer perguntas e você responde com uma palavra. Poxa, Respostas curtinhas. talvez eu não consiga uma palavra, né? Vamos lá. Com 30 minutos. Uma palavra que te define. Uma palavra que me defina perseverança. A odontologia para você é? A odontologia, para mim, é algo que me motiva. Uma palavra para o Luiz do passado. Eu me vejo no passado e me vejo hoje uma evolução muito grande. Eu queria ser, no passado, o Luiz que sou hoje. Talvez como pessoa. Não só como profissional. Um sonho. Um sonho continuar conseguindo transmitir o pouquinho de conhecimento que eu tenho para vocês e ver vocês evoluindo. Melhor que eu. Eu digo que, você quer uma palavra, né? Feliz do professor que olha para o aluno e vê que o aluno superou ele. Essa é a realização de um professor. Aprender com quem um dia você ensinou. Isso, eu falo e me arrepio. Isso é grandioso. E eu aprendo. Conversando, eu aprendo muito. Uma qualidade. Uma qualidade minha? Difícil a gente falar da qualidade da gente. Difícil falar. São tantas. Eu acredito que acreditar nas pessoas. As pessoas. Um defeito. Teimoso demais. A gente fala mais rápido do defeito do que Do que a a qualidade. qualidade, né? A família. O que é para você? Netinha de vovô. Apesar de eu estar longe, eu posso dizer, eu digo aqui, fica isso, que às vezes quando nós somos, é uma palavra, mas eu não vou conseguir definir isso em uma palavra, até para expressar as outras perguntas que você fez. Isso vai dizer a outra. Às vezes quando a gente é novo, a gente não consegue entender e não tem a maturidade de entender o que isso significa. Isso também serve de informação. Eu estudei, tive dificuldade, como comentei, me formei. Eu falo isso eu falo. A Vanessa hoje não está entre nós, mas eu devo
eu devo muito, assim, muito não, acho que tudo a Vanessa. Foi minha esposa. Eu devo tudo a ela. Se hoje eu estou na odontologia, eu devo a Vanessa. Eu falo aqui. E também eu cometi falhas. E qual foi uma das falhas? Nesse processo da odontologia, talvez eu dispersei um pouco da família. Em que sentido? Trabalhando demais. Fazendo muita pós, dando aula, viajando, né, ficando fora. Quando chegava já ia para trabalho. Quantas vezes eu chegava, dava aula em Marília, chegava de madrugada em casa, trabalhando, realmente trabalhando. Chegava tarde em casa, saía cedo para voltar para Marília, ou para ir viajar, ficar uma semana. E você entra montando clínica, finais de semana em pós, durante a semana em graduação, consultório em Matão, clínica em Matão, consultório atendendo em Lençóis, atendendo em outros, indo para o Alexandre, para lá na Austrália, se ele assistir, ele vai falar, indo para Santa Catarina, atendendo em Itapema, atendendo em Camboriú, Itajaí, Já rodou o Brasil todo. atendendo em Tucuruí, em outros. Então, isso te toma tempo. E o que isso faz? Te toma tempo de família. Só que você não consegue, nesse processo, quantas vezes fazendo plantão de Natal, Ano Novo em São Paulo, deixando família. Às vezes a gente entende que isso é bem para a família, porque isso gera, isso que eu falo, abramente, isso gera o financeiro, mas talvez perde no calor da família. Perfeito essa palavra, eu falo que eu me arrepio. E talvez esse foi a minha falha. E Deus? Deus é tudo. Para me falar de Deus, eu sou a prova de Deus, como Deus age na vida, como Deus agiu na minha vida. E se eu olhar o que eu acreditava no passado e como eu acredito hoje, eu acreditava que eu tinha comunhão com Deus no passado. Eu acreditava que ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que ajudava o próximo, que isso me fazia comunhão com Deus. E eu descobri que não, que eu precisava de muito mais. Quando eu descobri isso na dificuldade. Né? Eu fui descobrir, e eu senti a mão de Deus. Eu falo que Deus, ele coloca as duas mãos. Tem a mão pesada de Deus, mas tem a mão do alívio de Deus. Eu já senti as duas mãos. Né? E Deus para mim é tudo, porque eu já recebi de Deus tudo que eu poderia receber e ainda recebo de Deus. Né? Deus é bondoso comigo, demais comigo. Deus fez o impossível na minha vida. Deus agiu. Quando tudo era impossível, para Deus não é impossível. E Deus mostrou o impossível. Então Deus mostrou a força de Deus na minha vida. Então, Deus é tudo. Deus. E outra coisa que eu sempre falo, eu converso com Deus, como conversar com Deus. Eu aprendi a saber como falar com Deus, porque nós conversamos com Deus. E eu aprendi na minha vida que eu não direciono meu pedido a Deus específico. Primeiro eu peço perdão a Deus, porque todos nós somos pecadores. Então a primeira coisa que eu peço é perdão a Deus. E outra coisa que eu peço a Deus, quando eu vou direcionar algum pedido a Deus, eu nunca vou pedir para Deus, para Ele sabe disso. Eu nunca peço a Deus diretamente aquilo. Eu falo, Senhor, me ofereça e me proporcione aquilo que é de meu merecimento e da sua vontade. O que for da sua vontade e do meu merecimento,
eu recebo segundo a sua vontade. E Deus, Ele já me deu demais. Se hoje eu estou na Itepac é por Deus. É Deus que move montanhas. Sim. Se eu estou no Tocantins hoje, ainda é Deus. Propósitos, né? Propósitos que Deus proporciona. Todo esse carinho e essa convivência com vocês, é Deus. Uhum. É Deus movendo. Então, o que falar de Deus? Deus é tudo. Muito bom. Então, professor, para a gente concluir, uma pergunta que é sobre a nova atualização do Conselho, né, de Odontologia, sobre as cirurgias que agora o cirurgião dentista vai poder atuar. No caso, a rinoplastia, o que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre essas atualizações? O nosso conselho, né, o nosso conselho federal, o nosso conselho regional, nós como ética, como cirurgiões dentistas, nós podemos atuar naquilo que é regulamentado por lei, pela Constituição acima de tudo, e pelo regimento do Conselho Federal e do Conselho Regional na sua fiscalização, né? Se o Conselho determinar que o cirurgião dentista, a partir da sua capacitação, ele pode atuar, né? O que eu digo é que não basta o conselho determinar, né? Você precisa estar preparado até por uma questão de ética, né? Nós precisamos estar preparados para executar, para fazer o atendimento no paciente. Então, o que eu digo, que a odontologia ela é um tripé de conhecimento embasado cientificamente, prática com habilidade e bom senso do profissional. Em saber, né, até o limite que ele tem a capacidade de executar, né? Uhum. E eu costumo dizer que o meu melhor bem-estar profissional é quando o meu paciente está bem. Se o meu paciente está bem naquilo que eu proporciono de tratamento, de execução de procedimento, eu vou estar bem, né? Então, o que o conselho determinar como normativa, né? Os cirurgiões, eles, dentro do que ele determinar, o cirurgião vai poder executar. Mas mais do que isso é ter o bom senso e ter o conhecimento e a prática para poder fazer isso com excelência e com ética. Tá? Gera divergências de opiniões, isso é comum em toda área, em toda profissão, né? Em outras áreas, né? Mas enfatizo, bom senso e conhecimento, né? E desenvolvimento de técnicas, né? Você tem que estar apto a isso, né? Você tem que buscar, você tem que fazer a sua pós, fazer, né, sua residência, para que você possa adquirir isso e executar isso com responsabilidade. Muito bom. Então, doutor, nós agradecemos, viu, pela sua participação no Dentecast. Desejamos todo o sucesso do mundo para o senhor. Estamos aqui agora concluindo esse curso e queremos conhecer e aprender mais com o senhor também, né, durante esse processo aí que a gente ainda tem para ficar aqui. Agradecemos pela sua participação. Desejamos sucesso para você e para sua família. E tamo junto, né? Isso aí. Eu que agradeço. Obrigada, professor, por esse momento aqui com a gente. Aprendi hoje muita coisa, muito conhecimento adquirido, né? E quero falar que isso é muito importante para nós, né, na clínica. Meu contato de urgência. Ser nosso contato de emergência, né? E que você continue essa pessoa, como você é com seus alunos, atencioso, dedicado. A gente vê que você faz muito mais do que a sua obrigação dentro de uma clínica. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Admiro muito você. Também admiro muito. E tenho um carinho enorme pelo senhor. Muito obrigado. Eu que
Eu que tenho que agradecer a oportunidade e eu agradeço todos os dias e sou muito grato. A minha gratidão, eu que tenho que pedir gratidão e dizer sou grato a vocês por todo o carinho que vocês me proporcionam, com toda a ética, com essa amizade que eu falo que é uma amizade. Eu costumo dizer que para ser professor não precisa realmente ter o distanciamento, né? Basta ter isso, esse carinho, porque quando você está próximo, o aprendizado fica facilitado, porque você vai ter oportunidade, você não tem receio de chegar e perguntar para mim, né? Você não tem medo de perguntar, né? Então é isso, e eu sou muito grato a todos pelo acolhimento, porque a minha família no Tocantins é vocês, né? E eu falo isso de todo o coração. Cada um de vocês é minha família, cada um de vocês é um filho meu que eu tenho aqui, e eu sou muito grato a vocês por me acolherem, por estarem comigo. Para mim é uma felicidade estar sempre com vocês, estar sempre presente com vocês em todos os ambientes da faculdade, na clínica, às vezes quando eu encontro vocês aí fora, no mercado, né? Meu muito obrigado mesmo no meu coração por tudo. Como a doutora Thalita disse, era 10 horas de podcast, ainda tem muito assunto ainda para falar, né? Mas nós vamos encerrando por aqui, pessoal. Obrigado por você ter assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, fique por dentro de todas as nossas entrevistas. E a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.